Já se sentiu preso em meio às tempestades da vida e se perguntou como continuar avançando? Bem, hoje vou mostrar como. A vida não se resume apenas aos dias ensolarados. Trata-se de dançar na chuva e encontrar esperança durante as tempestades mais sombrias. Ao final deste vídeo, você terá estratégias para enfrentar qualquer tempestade que a vida lhe lance. Mas primeiro, você já se perguntou por que algumas pessoas parecem navegar tranquilamente pelas dificuldades da vida, enquanto outras ficam presas? A vida nem sempre é tranquila. Isso provavelmente não é uma surpresa para a maioria das pessoas. Mesmo assim, ainda parece nos tirar o fôlego quando a vida fica difícil. Então, o que você faz quando as coisas não estão indo como você esperava, ou quando você é surpreendido por um evento ou circunstância inesperada? Vamos dar uma olhada em algumas ideias sobre como enfrentar a tempestade sem afundar seu navio. Espere o inesperado. Como a vida é cheia de altos e baixos, não deveria ser inesperado quando a vida fica difícil. Planejar com antecedência e estar preparado pode ajudá-lo a não ser pego de surpresa quando surgirem problemas. Economizar dinheiro para os dias chuvosos pode ajudar com armadilhas financeiras. Ter outras redes de segurança em vigor pode ajudar a diminuir o impacto de coisas como doenças, perda de emprego ou problemas de relacionamento. A vida, inevitavelmente, lançará alguns desafios em seu caminho. Portanto, ter um plano do que fazer pode facilitar a navegação em circunstâncias imprevisíveis. A maioria das pessoas fica mais chateada com coisas que não previu. Se você puder ajustar suas expectativas de tal forma que fique ciente das possíveis calamidades, então será mais fácil lidar com elas quando elas surgirem. O autor e palestrante motivacional Dennis Waitley sugere: espere o melhor, planeje o pior e prepare-se para ser surpreendido. O que há em seu barco salva-vidas? Ao elaborar um plano de preparação para tempos difíceis, que tipo de medidas preventivas ou de recuperação você incluiria? Você pode considerar práticas como economizar dinheiro, proteger sua saúde com nutrição e preparo físico razoáveis e ser responsável por suas atividades diárias e ética de trabalho. Fazer o possível para ficar por dentro de tudo e mantê-los em boas condições de funcionamento pode ajudar a evitar algumas situações difíceis. Mas e as coisas que você não pode controlar? E se você fez tudo o que podia, mas ainda acontece algo que balança seu barco? E então? Bem, se você tomou medidas preventivas para evitar a catástrofe, pelo menos ainda estará à tona. Se você reservou dinheiro em caso de perda de emprego ou reparos domésticos, pode acabar tendo que usar suas economias, mas pelo menos ele estava lá e o ajudou a superar isso. O mesmo vale para a sua saúde. Se você tiver uma doença ou acidente, mas estiver em boa forma, provavelmente poderá superá-lo e voltar aos trilhos. Estar preparado da melhor maneira possível pode muitas vezes ajudá-lo a navegar em grande parte dos mares agitados da vida. Mas por mais preparado que você esteja, ainda podem ocorrer circunstâncias imprevistas. Ter uma espécie de kit de primeiros socorros para autocuidado pode ser uma maneira de ajudá-lo a se recuperar. Um pensamento a lembrar é que a maioria das coisas é temporária. Portanto, não se permita entrar em desespero. Esteja atento ao seu diálogo interno e tome cuidado extra consigo mesmo. Seu kit também pode incluir beber bastante água, dormir o suficiente e fazer coisas que você gosta. O autocuidado não é um luxo. Seu corpo e sua mente são essenciais, então trate-os bem. Quando as coisas estiverem fora de seu controle, lembre-se do que você controla. Num discurso motivacional ao time de futebol americano Cleveland Browns, Ryan Holiday lembrou-lhes que tudo o que podiam controlar era como jogam. Você não pode controlar as outras pessoas, o clima, se a vida é justa ou não, o passado ou qualquer outra coisa fora de você. Você só pode controlar seus próprios pensamentos, palavras e ações. Use sua âncora. Quando a vida fica difícil, pode parecer que você está preso no meio de uma nuvem rodopiante de caos. Tentar encontrar o chão sob seus pés e a clareza em sua cabeça pode ser um verdadeiro desafio. Mas encontrar algo sólido para se ancorar pode ajudá-lo a se estabilizar quando as coisas parecem fora de controle. Comece avaliando a situação. Reúna os fatos e considere possíveis soluções. Ao permanecer calmo em tempos difíceis, você poderá tomar decisões melhores sobre o que fazer a seguir. Se estiver lidando com algo como uma emergência repentina, você precisará usar o pensamento racional para resolver preocupações imediatas. Se a situação tiver a ver com consequências emocionais e de longo prazo, você poderá descobrir que precisa de apoio extra no longo prazo. Você deve ter ouvido a frase dita pelo empresário americano Joseph Kennedy: quando as coisas ficam difíceis, os difíceis continuam. Tentar ser duro e usar pura força de vontade para superar algo pode ser sua primeira reação, mas esteja ciente de que a força de vontade é um ativo que se esgota.
Você pode conseguir fazer isso por um tempo, mas depois fica exausto e precisa de outra coisa para se agarrar. Tente usar outras ferramentas como o conhecimento e o suporte certo, em vez de pensar que você precisa superar tudo sozinho. A maioria das pessoas precisará de algum tipo de assistência ao passar por tempos difíceis. Por exemplo, se você tiver problemas com encanamento ou eletricidade, pode haver algumas coisas que você mesmo pode fazer, mas provavelmente haverá momentos em que você precisará de ajuda. Se você estiver doente, poderá precisar de assistência médica. Se você perder um emprego ou um relacionamento, poderá precisar de apoio emocional. Ter alguma ideia de quem ou o que é a âncora que o mantém no lugar, até que você possa se reerguer, é fundamental para sobreviver a tempos difíceis. Pense em quem são suas pessoas de apoio. Amigos e familiares podem ser sua primeira linha de defesa para obter ajuda quando as coisas ficam difíceis. Mentores, professores e conselheiros também são bons recursos para obter mais assistência. Profissionais como médicos e especialistas em reparos domésticos também podem estar na sua lista de ligações. Ninguém espera que você siga sozinho em tempos difíceis. Portanto, faça uso das âncoras disponíveis para você. Permita-se aceitar a ajuda de outras pessoas para aliviar sua carga. Supere tudo. O ex-primeiro-ministro Winston Churchill disse: "Se você está passando por um inferno, continue." Quando os tempos estão difíceis, a última coisa que você quer é permanecer nessa situação. Não se permita mergulhar em pensamentos negativos. Apenas permita que aconteça e espere que passe. Os exercícios respiratórios e a meditação podem ser ferramentas úteis para tentar acalmar a mente e manter a compostura em momentos difíceis. Se o seu momento difícil é algo sobre o qual você não precisa fazer nada, mas apenas superá-lo, procure distrações para ajudar a passar o tempo. Assista a um filme, passe um tempo com a família ou amigos. O tempo na natureza também pode ter um efeito curativo, assim como o tempo gasto com seu animal de estimação. Independentemente do que causou o momento difícil que você está passando, pode ser útil lembrar-se de que você já fez coisas difíceis antes e que também pode superar isso. A autora Jodi Picoult escreveu: "A capacidade humana de suportar cargas é como o bambu, muito mais flexível do que você poderia imaginar à primeira vista. Navegue quando o sol brilhar." Embora a vida possa ser difícil, existem maneiras de aproveitar os momentos de sol intermediários. Mesmo que seus tempos difíceis continuem, sempre há algo que você pode fazer para tirar o melhor proveito disso. O músico Stevie Wonder disse: "Só porque um homem não consegue usar os olhos, não significa que ele não tenha visão. Ele não permitiu que sua cegueira o impedisse." Aproveite os momentos em que as coisas estão indo bem e use esse impulso para ir adiante. Mantenha uma atitude de gratidão e construa suas reservas quando a vida parecer boa. Sim, a vida é difícil, mas você é o capitão da sua vida. E quando os tempos difíceis chegarem, cabe a você ter um plano. Cabe a você estar preparado e informado. O filósofo Tomás de Aquino afirmou: "Se o objetivo mais elevado de um capitão fosse preservar seu navio, ele o manteria no porto para sempre." Mas as pessoas não foram feitas para serem abrigadas e afastadas das experiências da vida. Portanto, quando chegarem tempos difíceis, tenha um plano, esteja o mais preparado possível e não tenha medo de emitir seu sinal SOS pedindo ajuda. Lembre-se de que a vida está sempre mudando e espere dias melhores pela frente. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, comente e compartilhe. Agora vou deixar você com esse vídeo que fala sobre a mentalidade de rico e pobre e como os pensamentos podem influenciar na sua vida. Até mais!